Hermanos e hermanas, muchachos e muchachas, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai ter a oportunidade de ver esse vídeo, e eu quero partilhar com você um banho com gota de teologia a partir do capítulo 11 do livro de Juízes, Bíblia Sagrada, a partir do verso de número 29. Veja o que esse texto diz. O texto relata a seguinte narrativa. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Presta atenção no que diz agora a palavra do Senhor. E Jefté fez um voto e disse: se totalmente me deres os filhos de Amon em minha mão, verso 31, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu, depois de ter vencido os filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. A Bíblia Sagrada, ela nos apresenta um homem revolucionário chamado Jefté. Ele nasce em um contexto social completamente complicado. O texto vai dizer que ele era filho de Gileade, no entanto, a sua mãe era uma prostituta. Por conta desse ranço familiar ou dessa má reputação de sua mãe, os seus irmãos o expulsam de casa. Ele é afastado, inclusive, da possibilidade de receber herança que um filho tem direito pelo simples fato dele ter tido uma mãe que era prostituta. Ele foi distanciado do seu contexto social familiar. No entanto, esse moço era alguém revolucionário. Ele conseguiu associar pessoas à sua volta e se tornou um guerreiro. Esse homem foi alguém cheio do Espírito Santo num período de grande instabilidade, de vida espiritual complicada, mas Jefté nos dá algumas lições. Por muito tempo eu ouvi críticas a esse homem pelo simples fato de muitas pessoas terem interpretado que Jefté sacrificou a própria filha. Mas vamos à Bíblia para que possamos ter uma compreensão desse texto. Preste atenção comigo. Deus, em hipótese alguma, e não há um único texto que Deus tenha aceitado o sacrifício humano, exceto de seu Filho Cristo, exceto aquele a quem ele mesmo enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu, foi prazer de Deus entregar o seu Filho, ele fez isso voluntariamente, mas não há um texto bíblico que aceite um sacrifício humano, inclusive nem mesmo a proposta de sacrifício de Abraão foi aceita por Deus, tanto que no momento em que Abraão levanta o seu cutelo, o machadinho, nós entendemos que ali Deus providencia o cordeiro, Deus providencia aquilo que era a possibilidade de um sacrifício humano. Então, perceba comigo que Deus, em toda a Bíblia Sagrada, ele sempre foi muito claro quanto a esse assunto, não permitindo que pessoas fossem mortas e inclusive em oferecimento a ele, isso nunca foi aceito. Por exemplo, Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 6, verso número 20, ele fala da abominação dessa prática das nações cananeias, dos cananeus. Nós observamos o que Moisés registrou no capítulo 12 e verso 31 do livro de Deuteronômio, segundo livro da lei. A mesma coisa, há uma repulsa a essa prática dos pagãos. Nós vamos encontrar o Salmo 106, a parte 35, de 37 a 38 desse cântico, também enfatizando essa impossibilidade de Deus aceitar um sacrifício humano. Então eu convido você para pensar. Primeiro, Jefté, quando ele voltou para sua casa, de fato ele encontrou sua filha e ele disse que cumpriria o seu voto, mas ele teve 2 meses de reflexão, que foi o prazo que a filha pediu para chorar a sua virgindade. E essa expressão virgindade se repete por pelo menos 2 vezes nos versos subsequentes a partir do 31. Então, o que entendemos? Jefté teve 2 meses para refletir o seu voto. Outra coisa, ele disse que ofereceria em holocausto. Levíticos capítulo 1, verso de número 1 a 17, trata do holocausto. Era animais e especialmente animais machos sem defeito. Então, impossível Jefté ter sacrificado a sua filha. Ao contrário, ele ofereceu a sua filha, possibilitando ela ao serviço do Senhor, sem que ela se casasse e sem que ela ao mesmo tempo conhecesse homem algum. Essa é a perfeita interpretação desse texto. Que Deus te abençoe e tome um banho com essa gota. Um abraço fraterno.